Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, como de praxe, solicitamos a todos que estejam portando aparelhos celulares que coloquem no modo silencioso. Nós vamos iniciar os nossos estudos mediúnicos e doutrinários dessa noite, fazendo, como sempre, a oração que inicia os nossos estudos. Senhor Jesus, agradecemos as bênçãos de podermos nos reunir novamente aqui nessa casa e estudar a vossa boa nova à luz da doutrina espírita, especialmente no que diz respeito às nossas relações com o mundo espiritual. Rogamos, Senhor, o amparo aos nossos estudos, as bênçãos a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que essas bênçãos possam ser encaminhadas aos nossos lares, aos nossos familiares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos doutrinários e mediúnicos desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. E hoje estará conduzindo os nossos estudos aí o nosso querido amigo aí, João Flávio. Meus irmãos, nós esta noite vamos estudar o capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade, livro esse que está sendo estudado juntamente com o livro dos médiuns em nossas reuniões de quintas-feiras. Bom, nós vamos... O capítulo que chama Sonambulismo Torturado, ele aborda vários assuntos, dentre eles o seguinte: causas anteriores das aflições. É o que nós estudamos aqui na terça-feira passada, ou seja, sofrimentos que a gente tem nessa vida cuja causa não está na presente vida, está numa vida passada. Bom, vamos estudar também a lei de ação e reação. Quer dizer, aquilo que nós fazemos retorna, o bem ou o mal. Vamos estudar a obsessão e a causa da obsessão. Vamos estudar o tratamento da obsessão e também vamos ver aqui as consequências de um aborto. Bom, então o nome do capítulo é Sonambulismo Torturado. Bom, o que é sonambulismo torturado? Ou melhor, o capítulo trata de psicofonia sonambúlica. O que é isso? Né? Ele trata a psicofonia sonambúlica, é o nome que se dá à mediunidade falante, né? Quando o médium permite que o espírito comunicante se colhe ao corpo do médium, dando ao espírito mais liberdade de expressão. Então, isso aí é o sonambulismo. Bom,
E, no caso aqui, é um sonambulismo torturado, como nós vamos ver aí no decorrer da leitura. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos fazendo observações. Então, começa dizendo o seguinte: tornamos ao recinto do Centro Espírita, onde eram feitas as reuniões mediúnicas. Dona Eugênia, que é uma médium, acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Vigilantes são os espíritos que tomam conta da reunião para que a reunião transcorra num clima de ordem. Bom, e aí, terminada essa comunicação através da médium Dona Eugênia, inicia-se uma outra comunicação com a outra médium. Fomos recebidos por Clementino. Antes disso, o livro, a lição relata o André Luiz, que é o autor do livro, juntamente com um colega de nome Hilário. Ambos foram médicos quando encarnados, e eles estavam fazendo um curso de mediunidade. E o instrutor deles se chamava Aulus, Bom, fomos recebidos por Clementino. Clementino era o dirigente desencarnado da reunião. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou da jovem senhora concentrada em oração. Ou então era médium, seguida por distinto cavalheiro na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Então estava lá uma senhora que estava em tratamento lá no grupo, acompanhada de um cavalheiro. Bom, então eles estavam na fila de enfermos que estão presentes na reunião a fim de receber assistência. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Então o grupo iria socorrer aí o obsessor que vampirizava aquela moça lá em tratamento, e iriam também estudar um caso de vampirismo torturado. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que a amparava de perto. Então estava lá a moça com o marido, sentados lá na subcorrente, naqueles bancos ou cadeiras que ficam fora do círculo principal da reunião. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus, que era o instrutor, tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher num enlace de provação redentora. Quer dizer, era um casamento prova, como são a maioria dos casamentos. E aí ele mostrou isso. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Então, nessa hora, os vigilantes desencarnados
permitiram que uma entidade penetrasse no ambiente. Bom, achamos-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Então era uma entidade que estava ali louca e ela entrou na reunião. Aí ele fala sobre esse espírito, né? Esse louco. Perispírito denso, trazia todos os estigmas, ou seja, todos os sinais da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, ou seja, congestionada, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Quer dizer, quem não estava acostumado a tratar com doentes mentais iria ter repugnância por ele. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente, à maneira de um grande felino sob a presa. Quer dizer, que ele então pulou lá em cima da moça. É igual uma onça pula lá em cima de um coelho, de uma paca, de uma cutia, né? A simpática senhora começou a gritar transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico, ou seja, no abraço fluídico da entidade que lhe empolgava o corpo fisiológico integralmente. Então, aquela entidade pulou em cima da moça, né? E assenhoreando-se aí dessa moça. A simpática senhora começou a gritar transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo. Envolta, porém, já li isso aqui, mas vou ler mais uma vez. Envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como em embarcação a matrocas, quer dizer, como se fosse um barco sem rumo, e a respiração se tornara sibilante, quer dizer, com assovios e opressa, quer dizer, então a respiração através de assovios e oprimida. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. Quer dizer, essa entidade masculina tentava falar, mas a voz não saía direito. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Quer dizer, o que ele falava não era compreensível. Raul é o dirigente encarnado do grupo. Raul, sob o comando de Clementino, que era o dirigente desencarnado, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores ofentos. Então a médium, depois de receber aí passes, né, sobre o tórax, começou a falar de uma maneira rouca. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva, descerás comigo às trevas para que lhe partires a dor. Não quero socorro, quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei,
não te perdoarei. Daqui a pouco nós vamos entender quem é a moça, quem é o marido dela e quem é esse obsessor aqui que falava dessa forma. E, de pranto convulso, quer dizer, chorando muito, passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia, ou seja, que zombava. A justiça está em mim, prosseguia bradando por entre silvos. Sou advogado de minha própria causa e a desforra, ou seja, a vingança, é o meu único recurso. Raul, o dirigente encarnado, sob a inspiração do benfeitor espiritual que eu acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão. Então começou aí um trabalho de doutrinação, né? O dirigente da reunião, o dirigente desencarnado, de nome Raul, passou a falar de uma maneira elevada para o obsessor. Então ele passou a falar dos valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. Quer dizer, ele estava nervoso, xingando, falando que não ia abandonar a moça, etc, etc. Então, Raul falou, não, meu irmão, vamos perdoar, todo mundo ganha do perdão. E aí foi levando aí a doutrinação por esse caminho. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. E aí eles então, André Luiz e Hilário, foram lá conversar com o Aulos, né, especialista em mediunidade. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulos acentuou: é um caso doloroso como de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sobre forte impressão, que é a nossa própria irmã, quem fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns do hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Então ela não vai lembrar de nada depois da reunião, né? Porque é um caso aí de sonambulismo. Bom, e designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, ou seja, inchada, continuou: nesta hora tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, quer dizer, o obsessor, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Quer dizer, então ali era esse espírito perturbado, ele tomava ali o corpo da médium, né, e se manifestava através dela com muita liberdade, que é comum nesse tipo de sonambulismo.
E aí ela falava com a voz dele, né, rouca, perturbada, e transmitindo exatamente o estado em que estava o obsessor. Tão entranhada se releva a associação de ambos, quer dizer, alegou Hilário, quer dizer, do espírito comunicante da médium, que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas, uma da outra, a se desenvolverem num vaso único. Aí André Luiz falou isso. Na experiência diária vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? Você examina o assunto com acertado critério. Nossa irmã na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, quer dizer, deve ter estudado num bom colégio, né? Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. Quer dizer, aquela moça dentro de casa, obsediada, ela se comportava de um modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. Quer dizer, era aquela obsediada. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, isso no início do seu processo obsessivo, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu a delicada intervenção cirúrgica, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Então, desde o sofrimento dela, né? Aquela obsessão desde aí, quando ela estava mocinha, e a coisa foi piorando, foi levada em muitos médicos, até que um cirurgião falou: isso aqui vai retirar a tireoide, fazer qualquer intervenção na tireoide que ela vai melhorar. Mas não melhorou. Quer dizer, aquilo não era a causa era uma obsessão, não era distúrbio de tireoide. Bom, então ela, depois da cirurgia, continuou do jeito que ela estava. Logo após, conheceu o cavalheiro sob nossa observação. Quer dizer, depois que mexeu na tireoide, ela conheceu aquele que estava acompanhando ela na reunião, né? Que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, quer dizer, casou, ficou grávida logo, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Então ela reencarnou com um programa de ficar grávida logo depois que ela casasse, para resolver um problema que nós vamos ver daqui em diante, logo em seguida, né? Bom, nossa irmã doente deveria receber o perseguidor, ou seja, o obsessor dela, nos braços maternos, quer dizer, ele iria nascer como filho dela, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Quer dizer que então isso ia resolver o problema. O obsessor ia nascer como filho. Ele nascendo como filho, ele iria parar de obsediá-la. Ela então ia deixar de ser obsediada. E ela iria ser mãe da dedicação, amparo, né, para aquele obsessor como mãe. Então ela iria já começar um processo
de pagamento das dívidas que ela tinha contra ele. Essas dívidas nós vamos saber quais são logo em seguida. Mas, sentindo-lhe a aproximação, quer dizer, a mãe sentindo a aproximação do obsessor, recolheu-se a inoptável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Então, quando o obsessor chegou, ela cometeu o aborto, sendo que aquela maternidade aqui seria a solução para esse caso de obsessão. Bom, essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. Quer dizer, então, o obsessor, aí é que ele ficou nervoso e passou a obsediá-la mais ainda, né? Porque havia sido feita no plano espiritual a combinação dele nascer como filho e dessa forma iniciar um processo de pacificação entre os três, entre o obsessor, entre essa moça e entre o marido, como nós vamos ler agora. Bom, a pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido. Quer dizer, entrou para a histeria e passou a ter uma aversão para o marido. Principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte, quer dizer, o marido desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos, quer dizer, os remédios tarja preta, foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde, para um hospital psiquiátrico. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Quer dizer, que então ela foi levada para o hospital de tratamento, hospital psiquiátrico, e naquela época, o livro foi escrito em 1954, quer dizer, então já tem 70 anos. Naquela época, usava aí como tratamento aí insulina. Eu perguntei domingo a uma psiquiatra como era esse tratamento por insulina. Ela falou, não é do meu tempo, eu não sei como é que é. E além disso, foi também usado o eletrochoque. O eletrochoque é usado até hoje, com sucesso. Tentaram acabar com o eletrochoque alguns anos atrás, não me lembro mais, tem 20 ou 30 anos. Eu lembro que o Estado de Minas soltou uma série de exemplares falando sobre eletrochoque. Mas não porque aquilo era um absurdo, dava choque forte lá nos pacientes, né? Mas queriam acabar com aquilo. Podem ter diminuído, mas não conseguiram acabar, porque há casos de obsessão em que o eletrochoque é a única forma que a medicina consegue de resolver o caso. É pelo seguinte, deita lá o paciente, parece que dá uma anestesia nele, nos eletrodos na pele e dá o choque. O choque atinge o espírito que está incorporado e ele então afasta. Então tem casos que a medicina só consegue dessa forma. Essa psiquiatra falou que atualmente ela tinha 2 ou 3 casos e que o eletrochoque era dado numa clínica psiquiátrica que fica na Praça da Bandeira, ali na esquina. Tem ali um banco da U Personalité, é uma clínica que tem ali do lado. Bom, não sei, eu nunca... eu achei que ela soubesse, eu não pesquisei, ela não sabia, falou que não é do tempo dela, porque ela tem uns 45 anos, né?
Bom, presentemente atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Bom, então aí ela começou o tratamento de desobsessão num centro espírita. Enquanto Silva, que é o Raul Silva, que é o dirigente encarnado, e Clementino, o desencarnado, procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose, ou seja, numa associação de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E aí Hilário perguntou: e se ela conseguisse nova maternidade? Né? Aí o Aulus respondeu: sim, semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela drama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Quer dizer, se ela se engravidasse, iria engravidar do obsessor, e aí a obsessão iria acabar, né? Mas aí ele falou, seria bom, mas ela não está em condição de receber de pronto esse privilégio. Aí André Luiz falou: lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas analisando-me os pensamentos, o orientador Aulus prosseguiu. Quer dizer, tem obsidiado que lá no hospício, obsidiada que vira mãe, possivelmente mãe de seus obsessores. Então isso é ótimo porque interrompe aí a obsessão. Mas aí o Aulus disse: a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Quer dizer, aquilo que ela fez, o aborto, desequilibrou aí os órgãos da maternidade, né? Os centros genésicos. Nossas defecções, ou seja, nossas faltas mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil, quer dizer, o nosso perispírito, e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. Ele diz que isso precisaria de tempo, né? A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em desarmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Quer dizer, então, para o corpo dela, o corpo perispiritual dela, os centros genésicos, né, os órgãos da maternidade dela, para se reequilibrarem, iriam necessitar aí tempo e também uma mudança mental dessa nossa irmã. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, quer dizer, ungida, agarrada à médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito afante e agonia e gemia em soluços. Quer dizer, que ela então respirava com dificuldade e gemia. Para mim não há recurso, sou um renegado. Quem dizia isso? O obsessor. Perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul Silva com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados, todos temos dívidas, não se inclinará porventura
ao auxílio para que seja igualmente ajudado. Então, o Raul Silva ia doutrinando aquele espírito para acalmá-lo. E o espírito dizia: não posso, e chorava. E à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo: a fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Quer dizer, que a culpa estava no passado. Vamos ver por quê. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. O esposo, aí começa a explicar o drama daqueles três. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para essa nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo. O marido de agora induziu aquela moça a envenenar o pai adotivo. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar as decisões. Quer dizer que então ela era filha adotiva, única, iria herdar toda a fortuna daquele senhor. Mas ele, vendo que ela estava namorada por um cara que ele não gostava, que ele via que não era uma pessoa honesta, boa vista, ele queria mudar lá o testamento. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado que a criara com desvelado carinho não concordou com a escolha feita, quer dizer, a escolha dela por aquele rapaz. O moço não lhe agradava, parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou então subtraí-la à influência do noivo. Quer dizer, então o pai adotivo começou a trabalhar para ela se afastar do noivo, né? Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a razão, a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Quer dizer, passou a dar um remédio bravo para ele lá, todo dia um pouquinho. Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Então deram lá uma dose final de veneno e mataram aí esse obsessor. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino, confesso. Era um homem devasso, né? E com esse vício de jogo deve ter acabado com o dinheiro dela ali no jogo, relegando-a à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado, quer dizer, o tutor dela, que tratou e ia deixar para ela, aliás, deixou para ela aí uma grande herança, e mantou-se a ela com desvairada fome de vingança, quer dizer, passou a obsediá-la, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio é um assassinato de pai. O parricídio permaneceu ignorado na terra, quer dizer, a justiça humana
conseguiu, né, saber que foi ela que matou o pai. Mas foi registrado nos tribunais divinos. Quer dizer, no plano espiritual, né, o parricídio, ele foi registrado. E longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Então, aquele problema, né, continuou no plano espiritual e continuava numa existência posterior. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e depois de breve intervalo o assistente continuou. Quer dizer que então o esclarecimento daquele obsessor continuava lá na reunião. E aí Aulus informou: como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe, quer dizer, vem do século passado. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima, que se lhe faz vingativo credor. Bom, então, depois que ela desencarnou, ela deve ter passado um período nos planos espirituais aí de sofrimento, que a gente chama de umbral, perseguido ali por esse tutor vingativo, né? E na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Quer dizer, então, esse espírito consegue manipular o pensamento e dominar o pensamento dela, de tal forma que o pensamento dos dois estão enovelados. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora, quer dizer, então quando ela estava lá na infância e na puberdade, esse ex-tutor dela, de certa forma, acompanhou ela à distância. Mas, quando ela começou a namorar, por exemplo, esse rapaz, que era o marido dela de outras encarnações, que fez com que ela envenenasse o tutor, né? O inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira a reeducá-la. E fraquejando, né, nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, quer dizer, abortou, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Então o obsessor, né, montou nela. Bom, sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sob nossos olhos, não conseguíamos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com quem então nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? Sem dúvida, confirmou Aldous com grave entorno. O poder divino não nos aproxima um dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou, pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Quer dizer, então, a justiça divina arrumou uma forma de
reunir os três numa outra encarnação para que os três pudessem solucionar esse drama, né? Da vida passada. Bom, olhei penalizado o companheiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Então ele procurou aquela mulher e aí encontrou nela aí uma esposa desventurada, em grande desequilíbrio, e ele tinha então de ajudá-la. Transferindo nossos interesses de estudo para esse caso, comentou Hilário, ainda assim poderemos classificar a enferma à conta de médium? Quer dizer, essa moça aí é médium? Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente, quer dizer, de obsediada, necessitada de carinho e de amor, encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, quer dizer, aquele tutor dela de outra vida, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado, quer dizer, da obsessão dela. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos. Quer dizer que então, aquele trio, frequentando aquele centro espírita, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade lá no centro, né, no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Então, aquele caso não ia resolver lá com 2, 3 sessões em que ela iria frequentar, né? Era um caso demorado que ia exigir aí um longo tratamento espiritual. Naturalmente, porém, aleguei, mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil. De modo algum, acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores de luz. Quer dizer, primeiramente, os colaboradores do centro vão aprender ali a tratar de casos difíceis e vão aprender, né? Aprender tratando a obsessão. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão, quer dizer, de perdoar a filha que colocou veneno lá para matá-lo. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso. E o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade,
E, atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso: quando o nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte, entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. A gente tem lido que os médiuns têm muitas dívidas do passado, né? O médium é um devedor e ele recebeu a mediunidade para pagar em gotas de amor aquilo que ele causou através de sofrimento em outras pessoas. Então o médium ele tem de primeiro e quitando aí o seu passado, né? E com isso ele tem de ficar numa situação psíquica boa para ele então passar a ajudar. Então essa moça é médium, né? A partir da hora então que ela passasse a resolver, a parar numa nova maternidade, o ex-tutor, né? E passar a amá-lo ali como filho, então ela poderia então trabalhar como um médium equilibrado, né? Então vamos ler o finalzinho que ele diz aqui: médiuns repontam em toda parte, entretanto raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve a retaguarda, sem pagar as dívidas de vidas anteriores, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino, diligente, chamava-nos a cooperar em outros setores. Bom, nós temos aqui alguns minutos ainda. Nós vamos ler um pedaço aqui do livro, de uma lição do livro Estudando a Mediunidade, onde o autor, que viveu aqui em Belo Horizonte, ele estudou esse capítulo. Ele diz aqui: o Espiritismo nos ensina que a maioria dos lares terrestres se constitui de casamentos provacionais. Quer dizer, a maioria dos casamentos são casamentos provacionais, não são casamento de almas afins, né? Onde tudo é um mar de rosas. Antigos desafetos que se reúnem, respirando no mesmo teto, para a dissipação do rancor. Almas que, interpretando defeituosamente as legítimas noções de amor, se acumpliciaram no pretérito, no passado. Diminuto o número de casais reunidos por superiores afinidades. Os espíritos dizem que em cada 10 casamentos é só um casamento que é um casamento de união por superiores afinidades, né? A maioria é para resolver problemas. Vejamos como o assistente Aulus descreve o reencontro na atual reencarnação dos personagens daquele drama selado com o sangue do pai adotivo da irmã, que, na atualidade, se encontra a braços com a mediunidade torturada. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou na vida passada, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito.
mas reencontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Tem razão os benfeitores espirituais quando asseguram que os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. E por viverem repleto de tais dramas, é que se impôs a todos, imprescindivelmente, a necessidade do estudo metódico e sério, a fim de que casos que reclamam simplesmente amorosa ajuda a vítimas e verdugos, não sejam lastimavelmente confundidos com a mediunidade a desenvolver. E aqui ele vai explicar bem. No centro em que não se estuda, chega um caso desse e o pessoal fala: essa mulher é médium, vamos colocá-la na mesa para ela desenvolver a mediunidade. Isso é um erro enorme, né? Isso aqui, o que tem de fazer? Primeiro tem de tratar da mediunidade dessa médium, né? Tem de desenvolver a mediunidade dela, para depois, então, ela poder trabalhar no grupo mediúnico como médium. O caso em tela é um desses. Uma casa espírita menos avisada iniciaria logo com prejuízos para a irmã doente o seu prematuro desenvolvimento mediúnico. Colocaria ela na mesa, ela ia receber quem? O obsessor. E o obsessor iria ficar cada vez mais ligado, imantado a ela, e depois ficaria muito mais difícil para resolver esse problema de obsessão. Um grupo consciente, como visitado pelos irmãos André Luiz e Hilário, cuidaria, antes de tudo, de curá-la e ao perseguidor, quer dizer, ao obsessor dela. É uma médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Quer dizer, esse caso dela não ia resolver aí com um ano, 6 meses, 10 meses, são necessários anos, né? E completando o informe com valiosa advertência aos dirigentes. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade do grupo de trabalhadores que visitamos, quer dizer, o centro espírita, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo de auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraterno. Então, ela não poderia ajudar como médium, trabalhando lá no grupo de desobsessão, porque era uma médium desajustada, precisando aí de ajuda. Deduz-se assim que toda pessoa que procura os centros espíritas, assinalada por complicados distúrbios mediúnicos, não deve ser levada de imediato, sistematicamente, à mesa de desenvolvimento. Antes de tudo, a ajuda fraterna com esforço pelo reajustamento. Então, ela tem de ser tratada no grupo mediúnico. Depois, sim, servir ao bem, com a mente harmonizada e o coração guardando com sublime tesouro aquela paz e aquele anseio de auxiliar o próximo. Um pormenor que não pode deixar de ser mencionado é o das consequências advindas do aborto, provocado por aquela irmã, quando a vítima do passado, o próprio pai adotivo assassinado, tentou o renascimento. Quer dizer, se o pai tivesse conseguido renascer, aquela obsessão teria acabado por ali, né? Repetindo, aquela moça como mãe iria tratar, né, com todo o seu amor maternal, aquele obsessor, iria cuidar dele, dar o mamar do próprio peito, iria educá-lo, vesti-lo, levá-lo lá para a escola, e teria feito os docinhos para o aniversário dele, né? Iria tratá-lo muito bem, iria apaziguá-lo, ele renascendo não iria
pelo esquecimento que o renascimento provoca, não iria lembrar ali que foi assassinado por ela, né? Por outro lado, o marido que induziu ela em outra vida a matar o tutor, né? Iria abraçá-lo ali como filho, né? Iria também educá-lo, dar atenção a ele, e no final da vida iria até deixar o quê? Herança para ele, né? Então, de certa forma, poderia devolver parte daqueles recursos que eles tomaram dele. E dessa forma, o problema estaria aí resolvido. Tivesse ela assumido a responsabilidade maternal ao primeiro tentame e não teria passado por tão cruéis sofrimentos, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, com a palavra mais uma vez o assistente Aldo. Noite a noite, de reunião em reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. Então vejam aí a necessidade de uma reunião mediúnica num centro espírita, né? Um drama aí que começou no século passado vai ser resumido, né? O perseguidor sentirá necessidade de perdoar, único caminho para alcançar a indispensável melhoria. A vítima, devedora direta, sentirá necessidade de fortalecer-se e, perdoando, recuperar-se a fim de, com Jesus, oferecer mais adiante a sua mediunidade aos serviços assistenciais. Quer dizer, a mediunidade dela vai ser desenvolvida e ela vai trabalhar aí em serviços assistenciais. E o esposo, devedor indireto, autor intelectual do crime, será compelido à meditação, à calma e à paciência, a fim de que, acertando as suas contas, tenha paz e felicidade. Então, meus irmãos, esse é o drama, né? Vejam aí que drama complexo, né? E que tanto sofrimento causou, e aí até o ponto em que eles começaram a se socorrer do templo espírita. Vejam bem, Emmanuel fala que a cada templo que se fecha é um manicômio que se abre, né? Então, se não existisse um centro espírita como esse, com um grupo mediúnico ajustado, um problema desse continuaria, né? Levar lá no hospital psiquiatra não ia adiantar muito, não ia resolver, porque isso aqui é só o amor que resolve, né? E a doutrina espírita é praticamente a única religião que compreende, que entende e que tem condições de dissolver esses problemas espirituais que iniciaram em encarnações anteriores e vieram para a presente encarnação. Então é isso que nós tínhamos de falar, e agora nós temos aí 30 minutos aí para que alguém queira completar